Prometido, a Mayra de Jaimo está conosco aqui, né? Essa entrevista polêmica no Palácio Bandeirantes, ainda em detrimento da fala do Dória hoje de manhã, mas outras coisas saíram de lá, né, Mayra? Principalmente uma perspectiva em relação à melhora na situação da pandemia e dos números que a gente tem da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, já como reflexos da vacinação, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Achei ótimo que a Bruna ficou com toda a politização e eu vim trazer notícia boa. Só notícia, vamos embora. Bom, então São Paulo adiantou a vacinação de idosos de 69, 70 e 71 anos para a próxima sexta-feira, dia 27 de março. Lembrando que hoje começou a vacinação de quem tem entre 72 e 74 anos aqui no estado de São Paulo. Esse grupo de 69 a 71 anos envolve 910 mil pessoas. Bom, e depois da coletiva eu fui conversar com o Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, e ele deu umas informações muito legais, muito positivas, para a gente ter uma esperança nesse momento que a gente tem mais de 90% de ocupação de UTIs, mais de 11 mil pessoas internadas em UTI, colapso já em diversas cidades do interior de São Paulo. Ele disse que em 2 semanas a vacinação deve começar a refletir nos números. Então, número de internações e de mortes deve começar a cair em 2 semanas como consequência da vacinação. Justamente porque mais da metade das mortes ainda estão concentradas no grupo de pessoas ali acima de 70 anos. Então, assim que elas começarem a desenvolver a imunidade, deve ter uma queda. Inclusive, a gente tem a palavra aí do doutor Paulo Menezes. Hoje nós começamos a vacinação dos idosos de 72 a 74 anos. Nós sabemos que idosos com 70 anos ou mais representam mais de 50% de todos os óbitos até o momento. De forma que nós também sabemos que após 15 dias da primeira dose, já é provável que haja uma proteção para os quadros graves. Então, nós esperamos que ao longo das próximas 2 semanas isso já se reflita nos números, principalmente de óbitos e internações em UTI dessas faixas etárias. E peguei também aqui com exclusividade até um balanço que já mostra um reflexo, um impacto ali na vacinação de pessoas com mais de 90 anos. Na comparação entre os primeiros dias de fevereiro e nos primeiros 15 dias de março, na população em geral teve um aumento de mortes de 44% e principalmente aí em pessoas de 40 a 49 anos o aumento foi de 116%. Mas em pessoas com mais de 90 anos esse aumento foi muito menor, 8%, o que já, segundo o Comitê de Saúde, pode indicar ali o impacto da vacinação que começa a reduzir a morte de pessoas com mais de 90 anos. Também perguntei em relação a medidas restritivas, porque toda a coletiva a gente fica naquela expectativa de que possam ser anunciadas medidas ainda mais restritivas para o estado de São Paulo, mas o doutor Paulo Menezes diz que basicamente não há mais o que fazer em relação a setores, a fechamento, que a gente já está o mais perto possível de um lockdown e não teria mais medidas a serem adotadas nesse sentido. Do ponto de vista de setores a serem fechados ou terem restrições maiores, nós não vemos mais onde mexer. O que nós precisamos é reduzir a mobilidade das pessoas. Então hoje, por exemplo, o anúncio da suspensão da Operação Descida para o litoral é importante não só para a população das cidades litorâneas, como para a população da Grande São Paulo, por exemplo, que deixa de circular. É isso aí, né? Para responder essa pergunta que a gente fica todas as vezes, o que mais pode ser feito, o que mais pode ser restringido. Então, basicamente, eles são contra fechamento do supermercado, por exemplo, até a restrição de horários aí dos serviços essenciais. Dizem que não vai surtir um efeito que vai mudar muita coisa agora, mas essa questão da circulação de pessoas, como essa medida aí da suspensão da Operação Descida. Ô Cláudio, quando chega nesse ponto não há muito mais o que fazer, é complicado, hein? Exatamente. Eu acho que essa foi de todas as informações muito importantes, como sempre, que a Mayra nos trouxe, com essas perspectivas, inclusive, de redução de casos, de óbitos, que na verdade é o número que mais nos afeta, nos atinge, né? É exatamente o número de óbitos. São notícias excelentes. Agora, essa afirmação de que não há nada mais o que fazer, do ponto de vista de medidas restritivas, isso aí nos dá a sensação de limite, né?
batemos no teto, ou ou ao contrário, chegamos ao fundo do poço, né? Encontramos o fundo do poço. Quer dizer, não ter mais o que fazer para, como é que eu diria, para impedir ou para diminuir a ocupação de leitos de enfermaria, leitos de UTIs, para diminuir a contaminação de pessoas pelo Covid-19, eu acho que foi a declaração, para mim, mais impactante. Assim. É preocupante, viu? É muito mais preocupante do que muita gente imagina.